máquina que a gente pode chamar de inteligência artificial, que era uma máquina para decodificar a comunicação nazista em período de guerra. Então, ele fazia com que uma máquina entendesse, interpretasse e tivesse uma mínima linguagem sobre decisões, baseado em cálculos de decisões lógicas. Ele conseguia potencializar o que a cabeça humana fazia. Isso foi em 1936. Então, a primeira coisa, inteligência artificial, como a gente entende, ela já é antiga. E aí eu vou dar um outro exemplo: teclado preditivo ou o autocomplete do teclado. Então, quando você dá bom dia, quando você escreve bom, ele vai propor que seja dia, trabalho, ele vai preditivo, ele vai prever possíveis falas. E ele é tão inteligente que quando você pega um celular a primeira vez, se você não estiver aproveitando um plugin da Apple, da Google, quando você pega o celular pela primeira vez, você vai ter nomes genéricos para autocompletar. No caso aí, bom dia, bom trabalho, etc. Mas à medida que você for utilizando, ele já começa a reproduzir o que você falaria. Então, se você está acostumado a falar vamos tomar, por exemplo, se eu escrever a frase vamos tomar, no meu celular vai estar escrito logo em seguida decisões. No Marcelo, por exemplo, vinho. Então, no caso dele, ele vai ter um outro completar diferente, né? Porque ele tem dinheiro para comprar vinho, eu não tenho. Eu tenho que só trabalhar. Então, o teclado preditivo ele também é uma forma de inteligência artificial. E o que que a gente fala hoje de inteligência artificial, da maneira como a gente está sendo tão falado, OpenAI, a ChatGPT 4, agora o Gemini, o que que a gente está tratando de forma genérica a inteligência artificial? E aí, para exemplificar isso, eu vou distinguir o que que é o chatbot, que também é uma inteligência artificial, ele também emula respostas baseado já no cadastro que você faz, e o generativo, que é muito mais complexo e sofisticado. Então, é, por exemplo, o chatbot, você tem a fraseologia, aquela árvore de decisão, né? Ó, se sim, você já é cliente, sim ou não. Normalmente é binário. Ou então tem um drop-down, que tem lá 5 opções. E aí, baseado na sua resposta, ela vai ser mais previsível. O generativo, na verdade, ele tem uma capacidade de processamento e também utiliza muito mais informação para que ele possa tomar decisões mais sofisticadas. Então, aqui é um exemplo de atendimento de inteligência artificial generativa e não da responsiva. Então, aqui um exemplo de inteligência artificial aplicado de uma empresa, especificamente, que atua no mercado imobiliário, para uma imobiliária, que é um case onde eu implantei no Nordeste. Então, veja que eu já estou pegando aqui na primeira tela um pleno atendimento. Ele já foi atendido e eu já estou partindo de uma outra pergunta, que foi feita agora, 21 de agosto. Você tem mais alguma dúvida sobre imobiliário ou procedimento de locação? Ou seja, ele está uma continuação que eu printei aqui de um atendimento. Aí ele falou: não, gosto de expor certos detalhes, sendo necessário, faço pessoalmente, mas sou aposentado, estou em processo amigável de divórcio. Ou seja, ele entra. A gente sabe que tem clientes que gostam de contar a vida dele, né? Eu sou um desses, tá? Então não estou criticando, não. Então ele vai sofisticando. E como é que uma inteligência artificial responderia se fosse aquele tradicional QR Code de menu de restaurante ou um chatbot tradicional? Ele ia responder assim: olha, perdão, não compreendi sua pergunta, pode refazer? Porque se ele tem uma limitação de entendimento, no caso do chatbot. No caso de inteligência artificial, respondeu: entendo perfeitamente sua situação, vou passar suas informações para o corretor responsável. E assim por diante. Tem alguns casos que ele até, não vou ficar ocupando nosso tempo lendo tudo, que ele até se mostra solidário, né? Um problema que ele teve com a esposa e com o filho, nesse atendimento. Só que a inteligência artificial para as imobiliárias ele tem que ser nutrida. A linguagem, a cultura, o tipo de resposta, ele é configurado. Mas ele não é configurado com aqueles botões, aqueles box que você escolhe se a inteligência, por exemplo, vai responder de forma mais objetiva, direta, mais amigável. Não, ele vai, à medida com que você vai nutrindo e conversando com ele vai aproximando essa linguagem. Se vocês pegarem empresas como o ChatGPT 4, você consegue configurar, criar um ChatGPT 4 para a sua imobiliária. Mas é melhor pegar empresas especializadas que já nutriram essa inteligência com a linguagem genérica do mercado imobiliário. Ou seja, todo ITBI é ITBI em qualquer lugar, você tem processo de escritura, de registro, você sabe o que é corretor, ele vai saber falar essa linguagem de forma mais apropriada.
Pense que é um ser humano, ele está emulando o comportamento do ser humano. Se você pegar uma pessoa da sua família que não é do mercado imobiliário, ela também não vai ser afeita a responder essas coisas. Então, ela também tem que ser ensinada. Se ela tem que ser ensinada, 80% eu estimo sejam de conhecimento genérico do mercado imobiliário e 20% sejam conhecimento particular da sua imobiliária e da sua cidade, inclusive sobre logradouros. Aqui tem mais informações. Aqui você permite, por exemplo, links de imóveis que ele viu, que ele possa fazer análise, se tiver no banco de dados de vocês. Existem empresas do mercado imobiliário, fornecedoras, que podem instalar esse atendimento na imobiliária de vocês, inclusive com perguntas do tipo: ah, eu gostaria de imóveis com uma vista bonita. Então, perceba que ele vai pegar aquelas fotos do seu banco de imagem que tem uma vista do horizonte bonita. Ah, mas e se não tiver? Aí é um problema seu. Não adianta você ter a inteligência artificial se você não tem um bom acervo de imóveis com boas fotos, com variedade de fotos, com textos interessantes. O trabalho da inteligência artificial, eu tenho tido muita. As pessoas me procuram muito sobre o tema. E às vezes o mesmo fornecedor que atendeu uma imobiliária de uma determinada cidade tem muito sucesso, dá muita satisfação para aquela imobiliária, e o mesmo fornecedor em outra imobiliária não dá. O cara fica lá indignado que a coisa não funciona. Provavelmente, porque já está entregando a primeira lição, inteligência artificial nenhuma vai funcionar numa expressão que é comum do meio chamada plug and play, ou seja, liga na tomada e funciona. Você tem uma expectativa de pegar um ventilador e colocar na tomada e ele funcionar. Isso não vai acontecer com a inteligência artificial. Você tem que ter um especialista que vai ficar ali. Eu estimo que, em média, para você, uma vez contratada a inteligência artificial e você pagando já, demore 2 meses para você implantar. Que é você entender, você fazer as integrações por onde entra os leads dos diferentes portais, no site, como vai se comportar, qual vai ser o papel do atendimento, se vai ser 24 por 7, ou se vai ter alguma atendente dependendo do horário, como vai ser o lançamento de marketing disso, como isso vai se comunicar com o seu CRM, estudar bastante. Você tem que ter uma pessoa técnica interagindo com os diferentes atores do processo, que são as pessoas da sua empresa, o CRM, diferentes sistemas que você já contrata, como por exemplo de pré-venda, e mais essa nova inteligência artificial. Você tem tem pelo menos 3 modelos no Brasil que oferecem inteligência artificial especializada no mercado imobiliário. Você tem que conviver com isso, testar, fazer um piloto, lançar sem fazer barulho, testar com os funcionários fingindo serem clientes, ver que as respostas estão ruins, refazer, brigar, se estressar por 2 meses no mínimo para lançar. O que tem acontecido com as imobiliárias? Ah, gostei da solução do meu amiguinho. Contrata, pluga e lança, contrata na sexta e lança na segunda. Não funciona. O que a imobiliária deve buscar ou evitar? Isso aqui é um recado geral. Qual que é o pior cenário para a imobiliária de vocês? É não atender o cliente. O cliente pegou e não foi atendido, porque foi pessoalmente, ligou, foi para a internet, com um chatbot, e não atendeu. Esse é o pior, esse é o que você vai evitar. Agora, o segundo pior atendimento que vocês podem dar para a imobiliária de vocês é a inteligência artificial. Isso é uma provocação. A inteligência artificial veio para potencializar os momentos em que você não pode atender aquele cliente, você passa a atender ou baixar o custo dele em escala. O segundo melhor atendimento é online. Eu estou falando com vocês na hora, e é um ser humano respondendo. E o cara pode até falar: quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou te mostrar o imóvel. Vamos lá agora? A inteligência artificial não pode fazer isso. A inteligência artificial, por mais que identifique tons de conversa, ela ainda tem uma limitação muito grande perto do atendimento humano. Isso eu estou falando no dia de hoje, né? Eu estou falando no dia 29 de outubro de 2024, não sei daqui a um ano. E o melhor atendimento é o presencial. O ser humano é capaz de ler na íris do olho do outro verdades, confiança, competência, coisa que não é possível na inteligência artificial. Então, por que eu botei essa tela? É uma provocação. Se você colocar na escala aí, a penúltima coisa que você deve fazer é colocar inteligência artificial. A inteligência artificial também gera custo, gente. Tem algumas imobiliárias, algumas empresas que cobram R$ 4 o lead. Ele pode ser dependendo do volume, ele vai sair mais caro do que um ser humano. Agora, em regra, como é que você faz para atender depois das 18? Como é que uma faz para você num domingo à tarde, 3 horas da tarde? Eu falo: não, eu resolvi procurar imóvel, que é o horário que eu estou tranquilo em casa, abro o computador. Aí você vai colocar sem atendimento ou um chatbot? Não, você consegue emular. Uma pessoa que implantou inteligência artificial numa empresa que eu atendi, ela trouxe uma expressão que eu achei muito feliz. O nome dele é Éder. Eu faço questão de dizer, ainda que vocês não conheçam ele, mas ele falou: cara, a inteligência artificial ela serve para entreter
o cliente. Ou seja, eu consigo dizer ali, cara, estou procurando imóvel assim, assim, assado, você pode atender? Posso. Eu tenho aqui algumas opções. Papapá, ele consegue conversar. A inteligência artificial hoje para o mercado imobiliário tá tão bem adaptada que, veja, tem coisa mais antipática, gente. Eu já vou dar a dica, se eu ofender alguém, me desculpe, eu vou ser sincero. Quando eu mando um WhatsApp para vocês, antes eu mal enviei, já tem uma resposta automática. Oi, pois não, que eu posso te atender, nem leu o que eu disse. A resposta muito rápida pelo WhatsApp já denuncia que é um chatbot, e isso é horrível, é desagradável. Eu já nem quero continuar a conversa. A inteligência artificial generativa ela é tão inteligente que ela tem a sensibilidade de demorar um pouco. Se você mandou a mensagem, ela vai emular o quanto tempo seria razoável alguém digitar uma mensagem de resposta, ler o que você mandou e responder. Então, ele de fato teve um caso em específico que eu não vou expor na tela. Eu tenho as telas, eu expus algumas coisas ali na tela para vocês verem, mas tem gente que realmente fica enamorado da atendente. Ele acha que é a inteligência artificial. Tem uma frase, até posso mandar para vocês, o cara decepcionando quando percebe que é uma inteligência artificial quebrando corações aí, né? O atendimento das imobiliárias. Mas ele é tão sensível em não responder tão rápido, tão imediatamente, mas também não demorar, mostrar que está digitando, ele realmente copia um comportamento humano. Então ele entretém, mas vai chegar um dado momento que ele vai falar: olha, Felipe, eu ou Sérgio, a gente vou fazer o seguinte, vou encaminhar para um corretor e amanhã de manhã ele vai te atender. Pode ser 8h30, pode ser 9 horas, e aí ele põe lá no CRM. Esse tipo de processo por trás da inteligência artificial depende da imobiliária construir um workflow. Por isso que a inteligência artificial não é difícil. Você pode contratar uma consultoria ou pode ter alguém interno para fazer isso. Mas a mera adoção de uma inteligência artificial não vai resolver. Se vocês fizerem com paciência e demorarem 2 meses instalando, vocês vão ter uma inteligência que só vai evoluir com o tempo. Vamos falar agora de mídias e canais. Qual a diferença de mídia e canal? Isso é importante, esse entendimento alinhado para a gente prosseguir na apresentação. A mídia, e aí eu vou usar o Jeremy McKenna, que é um escritor de marketing dos anos 80 e 90, ele já dizia: a mídia ele estimula você a comprar, consumir algo, mas é no ambiente de compra que você toma a decisão. Ou seja, você vê uma propaganda na televisão sobre a venda, sobre comprar um carro numa prestação X. Você fala, cara, eu acho que eu vou comprar um carro zero. Mas é só quando você vai lá na concessionária que você decide. Você nunca compra o carro, o primeiro carro que você viu na TV. E a mesma coisa com o imóvel. Eu tenho esse levantamento de clientes meus, apenas 95, apenas 5% das pessoas compram o imóvel que ele te procurou. Ele viu um imóvel, a propaganda quer olhar, ele vai lá e compra e aluga aquele imóvel. É raro. 95% vão olhar outros imóveis. Então, a propaganda que você põe no imóvel, anúncio de imóveis, na verdade, serve para atrair o cara a falar com você. Mas é você no imóvel que vai fechar o negócio. Então, o que é mídia? É a propaganda. O que é o canal? É o meio com que eles comunicam. Então, TV, jornal, outdoor, tudo isso é mídia. E o e-mail, a ligação, o chatbot ou a inteligência artificial generativa é o canal com que ele está conversando com você. Isso é importante para entender como você vai implantar isso na sua imobiliária. Eu já vou chamar a atenção aqui, por exemplo, que para o cliente, o site, o outdoor e as placas são as mídias que vão chamar a atenção. Depois, você vai ter os canais de conversa. Só que notem que a gente vai ter alguns casos em que ele é tanto mídia quanto canal. Por quê? Por exemplo, você está na rede social, você está lá no Facebook ou no Insta. Quando você está vendo uma propaganda, por exemplo, da TicPag, e aí tem uma propaganda lá, o Marcelo ele faz lá a propaganda da TicPag na rede social, ele tem um CTA ou CTA, que é o Call to Action, ou seja, é o botão de ação. Aquele botão ali, fale com o Marcelo agora ou com alguém da TicPag, você está vendo ao mesmo tempo que você está vendo a propaganda, ele já é um canal de conversa. Então, as redes sociais e o Google fizeram com que o próprio mídia se fundisse com o canal. E isso é importante, porque, vou dar um exemplo aqui, não são verdades, tá, pessoal? Aqui é para reflexão. Como é que eu implanto inteligência artificial generativa para atendimento na minha imobiliária? Depende da sua cultura de atendimento, depende do seu produto. Você trabalha com lançamento, trabalha com locação, trabalha com imóveis prontos ou revenda? Qual o seu horário de atendimento? Você tem cultura de atender presencialmente em que horários? E por telefone? Vou dar um exemplo. Dependendo da sua empresa, é melhor você ter atendimento online de 8 às 18, todos os dias da semana. E depois das 18, você liga a inteligência artificial. Porque na inteligência artificial,
ela vai te atender só depois daquele horário. Você vai preferir para baratear e também fazer um atendimento mais humanizado a inteligência tradicional, perdão, atendimento tradicional. Isso é um ponto de decisão que você tem que fazer antes de implantar. Você não pode fazer como acontece com os outros. Outra coisa, como é que eu coloco inteligência artificial generativa para responder Insta Message ou mensagens de portais como LX, Zap, Móvel Web e outros portais? Como que eu faço isso? Isso vai variar. Por exemplo, quando eu estou no ambiente ali de um anúncio de imóvel, num portal vertical, eu já estou procurando aquele imóvel. Só que vocês não têm o plugin, vocês não têm vocês não dominam a resposta do canal, do site. Eu não sei se estão visualizando isso. Se tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Levantem a mão, mandem mensagem que a gente interrompe aqui. Mas quando você está ali olhando um anúncio de imóvel, você já clica ali interessado no imóvel. O que que eu sugiro? Você coloca uma resposta automática com a inteligência artificial de vocês. Vai ter um nome lá. Por exemplo, Quartinho te atende, né? Aproveitando o sobrenome do Sérgio. Então, Quartinho atende. Vai ter lá um avatar dizendo que o Quartinho vai atender. Ele clica lá, ele sai do site do buscador lá, Zap, OLX, Imóvel Web, Viva Real, o que for, ele vai sair de lá, ele vai cair na sua página com atendimento de inteligência generativa, né, de inteligência artificial. Isso para portais. E como é que eu faço para mensagem de Insta? É diferente, você não pode colocar a mensagem do Insta, vocês dominam, vocês podem configurar com uma resposta padrão. O problema dele é que quando alguém interage pela rede social de vocês, a resposta ela é mais genérica. Repito, se eu vou num imóvel, eu estou procurando aquele imóvel. Você já pode fazer um canal direto de conversa com ele. Agora, por exemplo, é muito comum vocês colocarem nos stories de vocês uma moça fazendo uma propaganda da imobiliária de vocês. E tem gente que acha que pode paquerar ela. Eu estou falando uma coisa aqui risível, mas a verdade é que isso acontece. E às vezes o cara vai mandar uma mensagem não de um imóvel. Ele vai mandar uma mensagem achando que está falando com ela, falando: Nossa, você é bonitinha. Aí você não pode responder com resposta automática, quer comprar ou alugar, né? Pode até dar interpretação ruim nesse caso. Então, aí eu sugiro vocês darem outro tipo de resposta, de acordo com a linguagem do carioca, que é diferente da linguagem do paulista. Então, aí nesse exemplo, a gente tem o que que é mídia, o que que é canal e o que que é ao mesmo tempo mídia e canal. Qual que é a minha proposta de trabalho para vocês? A origem do lead passa pelas redes sociais. Aí eu faço um chatbot baseado em inteligência generativa. Ou seja, eu consigo, porque vocês são donos da conta corporativa do Facebook, da Meta, do Insta, da mesma forma que você consegue dar respostas generativas pelo WhatsApp, você também consegue pelo Insta Message. Então ele consegue entender o que o cara está falando. Então, se ele for paquerar a menina, nesse exemplo que é meio ruim, mas ele acontece e ele é fácil de entendimento do que eu quero dizer. Se eu vou falar uma mensagem que escapa ao objetivo, que é vender imóveis ou alugar imóveis, ele consegue dar uma resposta. Olha, agradeço o elogio, mas aqui nós estamos para fazer atendimento de imóveis de locação. Você tem interesse algum? Não sei, vocês vão ter que inventar essa resposta. É, Depois, se ela vier por portais ou pelo site próprio, se for dentro do horário comercial, eu iria para chatbot ou atendimento online, para ter uma regra mais objetiva. Você consegue resolver o problema dele no horário comercial. Agora, se for fora do horário comercial, final de semana, eu já iria para a inteligência generativa. Claudino, eu quero fazer inteligência generativa o tempo todo, 24 horas, por 7. E quando ele perceber que o cliente já está muito interessado, ele encaminha um lead para uma roleta que eu tenho aqui, um Bitrix, que é um software russo, que ele consegue mandar no celular do meu corretor a prioridade de atendimento. Eu falei aqui um exemplo bem complexo, porque dependendo da imobiliária, ela vai ter a capacidade de dar respostas rápidas. Então, essa árvore que eu propus aqui, ela é genérica. Cada imobiliária vai ter a sua solução. E vocês vão ter que saber fazer a conta, gente. Inteligência artificial supostamente também é para economizar custos. Eu estou contratando funcionários e pago um salário para eles. Se eu colocar o robô, ele vai me economizar aquela mão de obra. Às vezes, não. Se o volume de vocês forem muito grande e a empresa que gera o lead via inteligência artificial for cobrar muito caro, pode ser que fique mais caro ainda vocês atenderem por inteligência artificial do que por pessoas. Essa conta tem que ser feita, né? Você vai fazer estimativa, ó, quantos leads eu vou atender? Custa R$ 4 o lead, eu vou atender 10 mil leads por mês, é R$ 40 mil. Será que uma pessoa não poderia atender? Para que serve a inteligência artificial, então, para as imobiliárias? Resumo,
Se você não estiver atendendo mais clientes e economizando no longo prazo, tem algo errado. Por que eu estou falando isso? Porque tem modismo. A gente já tem a tendência a aderir certas práticas por moda. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Procurem racionalizar essa tomada de decisão. Bom, pessoal, aqui já encerrando e também passando espaço aí para vocês poderem fazer perguntas, inclusive para a empresa como a TicPag, que oferece serviços para a BIB e também utiliza tecnologia nessa oferta, tanto sobre inteligência artificial quanto sobre a TicPag, fiquem à vontade em perguntar, mas eu encerro aqui trazendo essa reflexão. Em termos de tecnologia, para o mercado imobiliário, a experiência mostra que sair na frente é menos importante do que fazer bem feito. Então a gente tem essa angústia de, nossa, eu fui o primeiro cara. Vou falar isso porque ele é meu amigo, eu tenho liberdade. Mas não teve um cara, um amigo meu, que foi o primeiro cara a vender um imóvel pelo TikTok, na América Latina. Eu só fico perguntando para ele quanto que ele vendeu depois, né? Que eu preferia vender os 10 seguintes do que o primeiro. Isso é uma provocação, porque quem sai na frente em termos de inteligência. Eu me lembro eu não vou citar o nome da empresa, tem uma grande do Rio de Janeiro tradicional, vocês devem saber qual que eu vou falar, e uma grande de São Paulo. Elas foram as primeiras a implantar CRMs nas suas imobiliárias, mas era cliente-servidor, era aquela máquina escrava. Eles foram os primeiros, sendo que quem veio depois fez melhor, né? A gente não tem mais Orkut, a gente tem Facebook. Então, são provocações. Não se preocupem em lançar logo inteligência artificial na imobiliária de vocês. Se preocupem em estar num momento como esse, que a gente está aqui, falando sobre o tema, aprendendo, e para que se você demorar 6 meses em relação à concorrência implantar isso, não vai ser tão crítico. O crítico vai ser se você lançar e atender mal e queimar esse meio. Então, é essa frase que eu quis trazer aqui para vocês. E já agradecendo a atenção de todos, fico à disposição para perguntas. E o Marcelo, aqui, eventualmente, também, se precisar, o Marcelo e o Pedro para falar da TicPag, também pode, mas nosso foco aqui é a apresentação sobre inteligência artificial. Estou deixando meu QR Code aí, vou deixar ele um pouco mais. Quem quiser Uhum. pegar a apresentação comigo, eu tenho uma versão dela que não é para apresentação, que é para apostila mesmo. Então, quem me mandar mensagem no Insta, eu respondo por lá. Às vezes demoro 2 dias para responder, mas quem usar o QR Code aí e me adicionar no Insta, ou colocar o @claudino78 também serve, me manda mensagem lá que eu interajo com vocês. Às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre respondo. Beleza? Perfeito. Obrigada, Claudina. Como sempre, foi ótimo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Marcelo, quer falar um pouquinho sobre a TicPag? Vou fazer uma Legal. pergunta para o Pedro e pro Claudino, se for Ah, possível. O claro. Claudino, hoje tem inúmeras empresas aí de chatbot, né? Ofertando serviços. Você tem pelo menos aí umas três que possa indicar? Cara, eu vou preferir fazer isso pelo Insta Message, e a gente troca até o WhatsApp, Felipe. É mais por conta do espaço da BIB mesmo, né? A BIB é um espaço muito, muito importante, né, para a pessoa até pode dar publicidade aos seus imóveis. Queria falar dos critérios que você deve utilizar e te falar 3 nomes, sim. Mas se você não se importar, a gente pode trazer por mensagem pelo WhatsApp. Você me manda lá no Insta Message, que eu te mando o WhatsApp, a gente troca. É só porque, por prática mesmo, assim, quando a gente vai falar em público, a gente evita falar bem e mal de empresas, assim, principalmente quando em espaços onde essas empresas poderiam estar até patrocinando, né, a BIB. Então, eu vou te mandar sim, vou te responder sim, só que vai ser particular, pode ser? Sem problemas. Vou ter até meu Instagram aí no chat aí, tá bom? Obrigado. Beleza. Bom, mas Perfeito. já para te deixar uma resposta que não com nomes, mas com critérios, eu acho que vocês têm que avaliar 3 coisas na hora de escolher uma empresa de inteligência artificial. A primeira é o quanto que ela tem de experiência no segmento. Por quê? Tem uma empresa que é a mais conhecida, não vou citar o nome, do mercado hoje, que ela tem muita experiência em locação comercial. Locação comercial entende a parte comercial do aluguel, né? Aluguel residencial, comercial, industrial, o que for. Mas na parte de geração, de trato do lead, da parte comercial de locação e na parte de vendas. Por que eu estou falando isso? Se uma empresa se notabilizar por lançamento imobiliário, ela não tem essa experiência, ela não tem essa linguagem. Então, quando você fala produto com a inteligência, ela fica na dúvida do que você está falando.
porque é um linguajar, produto é mais típico. Você não usa a palavra produto para se referir a aluguel e revenda, você usa para fazer lançamento imobiliário. Então, o lançamento imobiliário ele é muito complexo, porque você tem que alimentar dos produtos que a sua imobiliária está lançando. Então, você tem ali 3, 4, 5 construtoras com 8, 7, 9 lançamentos imobiliários diferentes, ela tem que ter aquele conhecimento completo. Existe uma expectativa de quem procura lançamento imobiliário de que você vai falar se tem shaft, qual a laje técnica, como é que funciona a forma de pagamento no caso de depois de 3 anos, entrega, uma série de acabamentos, enxoval, ou seja, questões muito particulares daquele lançamento. É bem diferente de revenda, né? Que você vai se ocupar em saber se o imóvel é de terceiro andar, não vai perguntar se ele já está quitado, escriturado, porque ele já pressupostamente está. Então, você tem que saber se aquela inteligência já tem experiência no ramo que você quer atuar. E o último ponto sobre ainda esse escopo é locação de imóveis. Hoje a gente não tem uma inteligência artificial boa para administração de aluguel, aquela que vai ajudar a atender uma pessoa que está com problema, por exemplo, de mofo no quarto porque seu filho tem rinite alérgica. Então, aqui são as aberturas de chamado. Então, você consegue atender bem novos leads de locação e revenda, mas você não consegue pegar aquele já cliente de aluguel, inquilino proprietário, e aí, para isso, é melhor usar os chatbots ainda. Então, primeira coisa, eu vou contratar uma inteligência, tem que saber ela tem experiência em que ramo. Segunda coisa, você tem que entender o quanto custa o lead dela, como critério, e fazer simulações. Eu já falei sobre isso, não vou mais explicar, menos que você pergunte mais detalhadamente, eu posso detalhar. E terceiro, avaliar quem está por trás dessa empresa de inteligência artificial. Quem é o investidor dela? Você pode perguntar, quem é seu investidor? Todos eles têm um venture capital ou um smart money, dependendo da capacidade financeira da empresa e perfil dessa empresa que está investindo, uma empresa de tecnologia, ou é um cara lá, sei lá, um fazendeiro que resolveu investir. Por que isso para a inteligência artificial é importante? Qual que é o CTO dele? Qual que é a empresa de tecnologia por trás dele? Porque quando você vai contratar uma tecnologia, você não tem que olhar só o que ela te oferece, e sim a evolução dela. Então, fique atento se essa empresa que você está contratando, na hora de você usar como critério decisor esses aspectos, também considere esse terceiro, que qual a capacidade dessa empresa evoluir em relação ao que ela tem. Se ela tem capacidade de investimento, se ela tem boas pessoas trabalhando nela do ponto de vista de currículo em tecnologia. Te agradeço, obrigado. Valeu, Felipe. Perfeito, Claudino, eu tenho uma Claudino. dúvida. Quem está falando? Rodrigo, da Green Imóveis. Oi, Rodrigo. Rodrigo. Pois não, pode falar. Então, ele falou que tem como integrar o chatbot ou a inteligência artificial nos portais. Dentro do Zap Imóveis, eu consigo integrar isso? Foi isso que eu entendi? Não. Ou... Não, Rodrigo. Na verdade, nos portais não tem como. Me expressei mal, a resposta é justamente o contrário. Porém, é possível você colocar uma resposta automática. Só que, em vez de você colocar uma resposta automática do tipo de 18, isso vai depender da Green Imóveis. Por exemplo, a Green Imóveis tem muita gente disponível para atender no horário comercial as mensagens rapidamente. Por quê, gente? Hoje, se eu coloco como limite para as imobiliárias 15 minutos de resposta, mas é muito. Hoje, se você demorar mais que 2, 3 minutos para responder alguém, a gente é ansioso, né? Aí você percebe que a gente está tão acostumado a ter as coisas imediatas e na mão, no celular, a gente consegue mudar até a TV, né, pelo celular e a gente consegue pedir comida pelo celular. E se a gente entra no elevador mexendo no celular por um WhatsApp ou o que for, a gente vai ficar ali 10 segundos no elevador agoniado, porque ficou sem internet. 10 segundos, a gente já está aí viciado nessa velocidade. Então, eu vou colocar aqui, idealmente, você tem que responder a pessoa em 2, 3 minutos. No máximo 15 no mercado imobiliário, vai. Se você tem essa capacidade, eu manteria o Zap, o LX, o Móvel Web do jeito que está. Se você tiver um time que consiga ver essa mensagem e responder ela rapidamente, no máximo 15 minutos. Se você não tem, eu sugiro que você coloque uma resposta automática dizendo fale com a Green, que pode ser seu mascote, vou chamar assim, o seu avatar, que vai representar a ideia da sua inteligência artificial. Fale com o Green que ele te responde. Aí ele clica lá e começa a entreter com aquela inteligência generativa que eu mostrei para vocês. É uma forma de você garantir que ele responda em 2, 3 minutos, caso você não tenha esse suporte. De novo, não é possível integrar, mas é possível você botar um link automático, de resposta automática, tipo, bom dia, clique aqui e continue conversando com a gente sobre imóvel. Aí você que vai escolher a frase que mais fizer sentido para o seu perfil de imobiliário e para a sua cidade, em termos de cultura e linguagem.
Legal, aí direciona para um telefone específico, para um WhatsApp? Não, ele vai, provavelmente, uma coisa assemelhada a uma LP, né? Uma landing page. Ele Ah, vai, tá. ele vai jogar para uma tela ali, e aí vai ser responsivo. Para celular vai ser uma interface, para desktop vai ser outra. Valeu, obrigado. Nada. Perfeito. Marcelo? Legal. Pessoal, esse tema é bastante interessante e ele está sendo bastante difundido hoje, né? Então, é até muito legal a gente estar trazendo isso, porque nós da TicPag também utilizamos a inteligência artificial em alguns momentos, né? Por exemplo, no nosso atendimento, a gente tem a nossa mascote, que é a Ticai, que ela faz o atendimento generativo também, ela conversa com o cliente, ela consegue direcionar, consegue fazer o tratamento, né? Mas como o Claudino falou, ela tem que estar constantemente sendo abastecida com informações, né? E isso tem sido muito interessante para nós ver o resultado de que pessoas elas ficam nas respostas muito gratas, né, a esse atendimento, elas agradecem a inteligência artificial como se estivesse realmente conversando com uma pessoa. E, por outro lado, ela responde também com coraçãozinho, muitas vezes. Então, essa interação, ela tem se mostrado bastante importante para nós. E uma coisa também importante que a gente tem além dessa inteligência artificial, é o atendimento humano, né? Porque as pessoas estão sentindo muito falta disso, né? Então, aqui na TicPag, a gente tem, além dos canais de atendimento, a gente também tem as equipes que fazem o atendimento humano, né? Realmente as pessoas, elas sentem essa diferença e é muito importante que a gente não deixe de lado esse tipo de coisa, porque como o Claudino colocou lá, né? A última coisa, se realmente você não puder, aí você começa a colocar esses atendimentos para te dar suporte. Agora, tem sido muito importante nos momentos que a gente não pode ter a equipe ativa. Pode ser de madrugada, não tem hora para esse atendimento, né? E a TicPag também, ela conta com outras ferramentas de inteligência artificial que, inclusive, a imobiliária também, no meu ponto de vista, pode utilizar, tanto para comunicação nas suas redes sociais, por exemplo, para fazer um post no Instagram, ou para fazer uma comunicação através do Facebook. A gente vê, nós temos um time que dá suporte para a imobiliária, inclusive para fazer a comunicação de cobrança, mas eu vejo que tem algumas imobiliárias que têm algum tipo de dificuldade para se comunicar com seus clientes nas suas redes. E hoje, se você utilizar muito bem uma ferramenta como o ChatGPT 4, por exemplo, você consegue ali pedir para que ela dê uma ideia para você de um determinado post, falando inclusive, dando uma dica, inclusive, para você como você deve falar, ou qual texto que você deve colocar para que você possa atingir um determinado público. Se é um público mais jovem, se é um público com mais idade, você consegue pedir e ele te dá, inclusive, uma sugestão de qual imagem você utilizar. Então, eu acredito que a imobiliária possa utilizar bastante essa ferramenta na sua comunicação para ter sucesso e transformar isso em lead, que é o mais importante, né? E lembrando aqui também, pessoal, da TicPag, que é uma plataforma de meio de pagamento digital, onde a sua imobiliária ela consegue fazer o parcelamento, né, das contas dos clientes, dividindo tudo em até 21 vezes no cartão, né? O seu cliente ele pode utilizar até 3 cartões de crédito de titularidades diferentes e você recebe 100% à vista, né? Então, a nossa plataforma ela é 100% online, né? Utiliza muita tecnologia e pode também ajudar muito a sua imobiliária no dia a dia, né? As pessoas têm uma percepção de modernidade e de que a sua imobiliária é tecnológica, oferecendo também serviços com facilidade e incluindo tecnologia. E quem quiser saber mais aí também da TicPag, a gente também aí tem o pessoal da BIB pode fornecer o nosso contato, também vou deixar aqui no chat também nosso contato, para quem ainda não tem,
exatamente, a nossa ferramenta é 100% gratuita, tá? E não tem custo nenhum para a imobiliária, todos os custos são incluídos nas parcelas dos clientes. Vocês têm um painel onde você pode acessar todas as informações em tempo real. Então, conheça aí um pouco mais a TicTag, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá. Perfeito, Marcelo, obrigada. Roberto, alguma dúvida? Oi, sim, sim. Desculpa, pessoal, eu cheguei super tarde. Talvez eu esteja Nada? cometendo um erro e perguntando alguma coisa que já tenha sido falado. A gente chegou a consultar uma empresa, nem me recordo o nome, na qual ela faz uma interação através do Instagram, ou Facebook, do Direct. Eu fico muito preocupado, eu achei a pessoa pouco experiente para poder me relatar qual é o efetivo efeito que isso gera e a possibilidade até da gente ser bloqueado por spam, por interação indesejada. E aí eu queria saber como é que a gente pode confiar nesse processo, nessas empresas, Claudino, né, sobre essa interação através direto, linkando uma inteligência artificial, linkando direto em conversas de direct nesses portais. Então, boa pergunta. Faltou até, vou até incluir isso como uma fala padrão, né, nessa apresentação. Você trouxe um ponto muito importante mesmo e recorrente, Roberto. O que acontece? Ah, o que encarece muito esse atendimento é que a meta ela vai te cobrar. Então, assim, mensagens recebidas, ela não tarifa e não tem limite. Agora, você tem que ter um plano corporativo que é caro para toda mensagem que você enviar. É por isso que torna-se caro esse atendimento. E por quê? Para não configurar spam. Se você manda um broadcast, ou seja, um volume de mensagens muito grande, originárias, ele vai te bloquear imaginando que você está fazendo uma conduta que não é interessante para a usabilidade do WhatsApp. O WhatsApp ele vai sempre é, mitigar práticas de. Tanto que vocês sabem, né? Quando você começa a ter aquela coisa viralizada, ele não permite você encaminhar para mais de uma pessoa, dependendo daquela. Normalmente é fake news, né? Só o que é mentira a gente fica propagando, é da nossa personalidade. E aí o que ele faz? Ele vai te cobrar por uma mensagem corporativa. Se você libera totalmente uma conversa, se você não configura direitinho, você numa generativa começa a conversar muito com uma pessoa. Cada mensagem daquela está sendo tarifada. Então, ou tarifada por pacote, ou por dia, ou o que for, de alguma forma o volume vai impactar no seu custo. Então, muitas empresas dizem que são integradas com. E aí eu posso falar hoje que eu saiba, a única empresa que é certificada no Brasil diretamente com a Meta, até porque a Meta é sócia dela, é a Blip, de Belo Horizonte, mas que ela nem tem uma inteligência artificial adequada para o mercado imobiliário, porque ela não foca nesse mercado. O resto ela vai subcontratar de alguém. Então, você está certo. O WhatsApp faz parte da Meta, tanto quanto o Insta Message e o Messaging do Facebook. Então, para você, o que eu sugiro? A rede social, ele tem só uma resposta padrão, para você clicar no link e conversar com você pelo chatbot ou pelo ambiente de WhatsApp com inteligência artificial que você controla. Por quê? Você pode configurar essa inteligência para interromper a conversa. Você tem mais alguma dúvida? Ah, eu gostaria de saber se sorvete de creme é gostoso. O cara começa a desviar, você consegue, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para um corretor e ele vai te dar o retorno até amanhã. Você consegue dosar, chegar num nível de começar a ser antipático com quem você está atendendo. Então, tem muita empresa, assim, eu diria que tem uma ou duas no Brasil com inteligência artificial para o mercado imobiliário adequada. O resto é arremedo, que subcontrata o WhatsApp, pacotes de WhatsApp, e às vezes sim pode te bloquear por rede social ou pelo WhatsApp. Então, essas empresas procuram empresas que já têm um volume grande de cliente e outra. Realmente não tem nenhuma inteligência que já saiba tudo, tá? Ela sempre, e por mais que saiba, sempre 20% da linguagem com o seu cliente é da sua imobiliária. Não é da imobiliária, por exemplo, do Edson, para falar o Edson, que é o nosso presidente aqui na BIB e não pôde estar aqui hoje, está em viagem, mas o jeito que ele atende lá não precisa ser o seu. Sempre vai ter uma parte que vai ser a nutrição sua. Então, você tem a preocupação correta. Eles sempre vão vender o mais barato, mas sempre vai dar problema de bloqueio. Eu prefiro pagar o mais caro ou atender de outra forma. Super obrigado aí, Claudino. Perfeito. Mais alguém?
Carlos, palavra é Sim, sua. Marcelo, é só um comentário com o Marcelo. A gente já assinou com vocês, tá? Vamos ter o nosso primeiro treinamento hoje, às 10h30. Tivemos a Pô, que apresentação inicial, legal! Ah, foi que bem legal. interessante. E eu vou procurar aplicar isso aí na nossa inadimplência lá da administração de locações, né? Ó, que Tentar ver se a gente Bacana, serão maravilha! consegue minimizar. muito bem-vindo aí a TicPag. Espero que a nossa ferramenta possa ajudar aí na operação de vocês. Fico muito feliz. A gente espera É. também. Legal. Quem não participou do evento, Maravilha. né, que a TicPag, o Marcelo foi lá, apresentou pra gente. Aham. O Pedro mandou mensagem no chat, mas eu também pode entrar em contato comigo, Natália, quero saber mais. Eu direciono vocês para o Pedro, para o Marcelo, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês. E é muito legal, a ferramenta é muito boa também, né? Já gerou frutos aí na Bibi. A Sim, gente sim. está com bastante esperança aí de poder aplicar aí com a nossa inadimplência, que não é tão grande, mas vamos tentar Mas zerar o quase zerar, né? é isso aí. Bacana. Depois, logo depois Mas dessas assinaturas, né? Geralmente o nosso pessoal marca um treinamento e a gente também tem planos de treinamento onde a gente vai aplicando isso, sempre sem custo para a imobiliária, mas a gente sempre vai aplicando com técnicas para receber mais e melhor. Então, inclusive com todo o suporte, né, para a equipe de marketing, tudo. Espero que você goste aí, viu? Você é muito bem-vindo. Com certeza, obrigado. Então é isso, pessoal. Lembrando aos bibianos que na próxima quinta teremos pregão presencial, né, Carlos? Vou Verdade, lá no mandar Shopping Milênio, isso, vou com mandar mais tarde pãozinho lá de no queijo e grupo. cafezinho. Isso aí. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês, um bom resto de semana aí. Precisar, estamos juntos. Um Obrigado. abraço. Bom dia para todos aí. Bom Bom dia. dia a Tchau, todos tchau. aí, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Abração. Claudina. Tchau, Obrigado, bom tchau. dia, valeu.